as saudações da minha igreja, Assembleia de Deus Central em Bom Sucesso, Rio de Janeiro. Eu louvo a Deus por estar aqui, agradeço a oportunidade, é a segunda vez. Ano passado estive numa escola bíblica, aqui nesse ministério, e agora participando dessa festa. Eu quero agradecer a Deus pela coordenação do evento, a todos os adolescentes que aqui estão. Vamos ver o texto bíblico. Ele diz dessa forma, capítulo 24, versículo 15: Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, e os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Obrigado, podem tomar assento, em nome de Jesus. Meus amados, eu tenho a responsabilidade, a incumbência de poder estar trazendo a palavra hoje, amanhã pela manhã e amanhã à noite, dentro desse tema maravilhoso. Eu, quando recebi o tema que diz: em 2010 Haddad declara, a minha casa é território de Deus, eu fiquei feliz. Vocês inovaram, vieram numa visão bem atual, bem contextualizada na escolha do tema, escolheram um texto também muito rico, e entrei num conflito tremendo. Não sabia, aliás, agora, não sei se falo sobre o livro, falo sobre o personagem que é Josué, o texto que vocês escolheram, ou o próprio tema, usando a palavra território de Deus. Ele é rico. Eu, quando estive aqui, eu falei em várias ocasiões, várias palestras, e hoje, se vocês fizessem uma festa de 10, 15, 20 dias e trouxessem pregadores de todo o país, eles não dariam para dissecar toda esta matéria que vocês escolheram como tema. O livro de Josué, ele é fascinante, ele é extraordinário. Vocês escolheram o último capítulo do livro de Josué. É um livro que mostra o quanto o povo de Deus, na presença de Deus e andando corretamente sobre a direção de um líder que também andasse na presença do Senhor, esse povo estaria galgando sempre os melhores momentos de sua vida. Com Josué foi assim. Ele teve uma liderança impecável. Eu, quando olho para esse texto, para o livro, para a história desse homem, em alguns momentos eu vou usar uma linguagem minha, tá? Ninguém é digno de pena, principalmente o homem de Deus. Mas pela liderança, falar em liderança, tem aqui vários pastores, está aqui o vice-prefeito, está o prefeito também da cidade, são homens líderes. E quando eu olho para esta liderança, dá um medo, dá uma pena, porque Josué, ele assumiu a pior liderança de todos os tempos. Por que foi a pior liderança? Ele veio para liderar o povo hebreu, aparentemente normal, fácil. Sabemos que era um povo questionador, era um povo que murmurava, era um povo problemático. Vieram de um cativeiro de 430 anos no Egito, 40 anos de deserto, e provavelmente tinha muitas arestas a serem aparadas. Mas o que mais mexe comigo é que Josué assumiu a liderança de um povo que veio da liderança de Moisés. E Moisés não foi nada mais, nada menos do que o maior líder de todos os tempos. Um homem que abriu o Mar Vermelho, chegando em Mara,
joga um pedaço de madeira na água, a água era amarga, torna-se doce. No deserto o povo com sede, ele toca na rocha, da rocha sai água. Murmuram contra ele, como qualquer liderança. As pessoas questionam em alguns momentos murmuraram contra Moisés. Ele clama ao Senhor. Deus abre a terra, e a terra engole Datã, Coré, Abirão, com mais 250 homens. O povo tem sede, ele ora, o povo tem fome, ele ora, e Deus manda maná do céu. Foi um homem maravilhoso. Sobe o monte, Deus dá a ele as tábuas da lei. Teve um episódio tão marcante na vida de Moisés, em Êxodo capítulo 19, ele sobe para o monte e fala assim para o povo: vocês têm que cercar o monte em volta, porque eu vou falar com Deus. Fizeram uma cerca em volta de todo o monte. Ele subiu para falar com Deus. Diz a Bíblia, em Êxodo, a Bíblia diz que o monte fumegava, o monte tremia, e a Bíblia diz que havia um sonido muito forte de vento, que as pessoas lá embaixo eram impactadas por essas coisas que estavam acontecendo enquanto Moisés orava. Moisés foi esse homem, o maior líder de todos os tempos. Ele sai de cena, quem assume o lugar dele é Josué. Ninguém quer assumir um povo falido, um povo problemático, uma instituição entrega às baratas, eu vou usar essa palavra. Ninguém quer assumir um departamento que tem mais problemas do que a bênção de Deus sobre aquele departamento. Ninguém quer. Mas assumir uma nação em que o líder foi o maior líder de todos os tempos e conseguir fazer um trabalho irretocável. O livro de Josué, quando eu falei que eu estava em conflito em falar sobre o livro, sobre o personagem, sobre o capítulo, é porque o livro de Josué é considerado como o livro das conquistas. Josué não teve derrota. Ele teve apenas um impasse no capítulo 9, quando os gibeonitas o enganaram com pães duros e roupas velhas, rotas, dizendo que vieram de longe para receber a bênção de Josué. Por eles terem enganado a Josué, a Bíblia diz que até o dia de hoje eles são servos de Israel. Olha que coisa tremenda. Este homem, Josué, consegue manter o mesmo padrão, consegue manter a mesma postura, a mesma visão, a mesma condição espiritual que Moisés vinha trazendo para o povo. Ele consegue se manter em evidência. A cada momento que eu olho para esta passagem, para esse livro, às vezes viajando, às vezes deitado já na madrugada, pensando na palavra de Deus, sempre eu entro nesse conflito, em estar no lugar daquele homem, no dia em que ele assumiu aquela nação, numa responsabilidade tremenda, para trazer resultado, para no final, bater de frente exatamente com o tema que vocês escolheram, quando ele consegue fazer o pacote. Amanhã eu vou falar melhor sobre isso. Quando ele consegue estacionar, quando ele consegue, por fim, respirar. Só que agora ele tem 110 anos. Ele morreu com 110 anos. Só que agora ele já está bem velho. Quando ele consegue terminar tudo, quando ele consegue, por fim, ver o êxito do seu trabalho. E o que mais encanta no texto, é o tema que vocês escolheram, o texto do tema que vocês escolheram para a festa, é a hora que ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E ali ele fecha esse pacote, ali ele termina uma história maravilhosa, cuidando da nação, cuidando de um povo cheio de anomalias. Vou tratar disso pela manhã e amanhã à noite de novo. Cheio de anomalias, cheio de esquisitices. Para entender o livro de Josué, como o povo estava,
temos que ler o capítulo 5, versículos 7, versículo 9 e versículo 10. O versículo 7, ele arranca o pobre do povo. Versículo 9, ele circuncidou o povo, ou vice-versa, circuncidou o povo, tirou a imundície que eles adquiriram desde o nascimento, e não deu tempo para fazer isso no período do deserto, de 40 anos, peregrinando. E por último lugar, no versículo 10 do capítulo 5, ele celebra a Páscoa com o povo. Mas ele trata do povo, ele arranca aquilo que era impedimento de ordem espiritual para que o povo conseguisse alcançar as bênçãos de Deus. É muito fácil vir pregadores aqui nessa noite pregar sobre Josué, ele clamando a muralha de Jericó caindo no capítulo 6, ele clamando, e aquele homem que entrou pelo caminho do roubo, do pecado, lá, pecado de Acã, no capítulo 7, Josué clamando e Deus revelando aonde estava a maldição, o anátema. É bacana pregar uma palavra sobre isso, é bonito, até a hora que eles descobrem dentro da tenda, e Josué extermina com tudo. É maravilhoso pregar sobre o capítulo 10, ele parando o sol e a lua. Mas para que tudo isso acontecesse, ele teve que vencer alguns paradigmas, algumas coisas na vida, que provavelmente também eu vou deixar para tratar do capítulo 1 amanhã, mas só para os irmãos terem uma ideia de como foi a história daquele homem. A história daquele homem já começa liderando e tendo que, eu vou usar uma palavra bem carioquês, tá? E tendo que partir para cima, partir para frente. No capítulo 1, versículo 2, sabe o que Deus fala para ele? Tu e este povo passam o Jordão. Já pensou? O camarada assumir a responsabilidade agora e já ter que logo entrar em evidência, atravessar o Jordão. Pastor, atravessar um rio é muito fácil. Mas você vai ler no capítulo 3 como era esse rio. Jordão, o nome Jordão quer dizer aquele que desce. O Jordão tem uma queda de 400 metros de altura. Para a água, vindo de cima para baixo, é muito difícil fazer uma represa. E naquela época Josué estava vindo do deserto. Não tinha engenharia nenhuma para poder fazer uma represa, e não dava tempo para isso. Agora o que mais me chama a atenção no capítulo 3, Deus fala no capítulo 1 para atravessar o rio. Mas no capítulo 3 nós encontramos o texto que diz que era época de cheia. O rio, a água estava correndo com mais velocidade, era uma época de cheia. E aí, pastor? A época de cheia, se vocês olharem o milagre, quando ele dividiu o Rio Jordão em duas partes, quando a água foi dividida, diz a Bíblia que a água da parte de cima, ela ultrapassou as ribanceiras, ela invadiu a ribanceira para cima, porque era época de cheia, não tinha como acumular aquela água toda só naquele pedaço. Ela foi invadindo tudo para cima até o povo de Israel passar. Agora, por que eles conseguiram essa proeza extraordinária? Foi por causa de Josué. A ordem foi dada a ele: passa tu e esse povo o Jordão. Agora, pastor, por que foi por causa dele? Capítulo 3, versículo 7. Antes dele atravessar o Jordão, sabe o que ele diz para a nação? Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. É bonito ouvir pregadores também falando sobre isso, mas tem algumas coisas que me chamam a atenção. Por exemplo, ele falar santificar, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós, parece até algo normal, mas eu vejo pelo sobrenatural, não só pelo milagre dele ter dividido o Jordão e a água invadir ribanceira acima, mas a convicção de Josué. É fácil hoje vocês, na nossa denominação, encontrar alguém falando assim: grande é a obra que eu tenho na tua vida, vou fazer uma grande obra no teu ministério, grande vai ser as viagens para você. Meu Deus, quando eu me converti, como eu vi essas coisas no meu ministério. Grande será a tua caminhada, o vento vai soprar, a tempestade vai vir,
mas eu vou te dar vitória. Isso é normal, é bonito, nós encontramos no nosso cotidiano, na nossa denominação, essas mensagens. A de Josué foi diferente. Deus não manda ele profetizar, ele acredita. Esse acreditar de Josué eu tomo nessa noite como fé.